Bem-vindo, todo mundo que está aqui com a gente hoje. Hoje é a nossa última live, Vozes do Cerrado, do mês de setembro, mas isso não quer dizer que é a última, tá, gente? Sem querer dar muito spoiler, mas vamos continuar. As lives do nosso mês de setembro teve como tema o Cerrado, né? Que a gente quis destacar a importância desse bioma, ainda mais com tudo que está acontecendo, parece que encaixou perfeitamente o timing dessa conversa, né, das lives que a gente está tendo. E hoje a gente está aqui com a nossa última convidada do mês, a Muna. Muna, muito obrigada por estar aqui com a gente, encerrando com chave de ouro esse nosso ciclo. E obrigada a todos que estão aqui. Meninas, eu que agradeço a vocês, ao Centro de Ecopsicologia Integrada, e agradeço, vocês vão me dar licença para agradecer especialmente a Isis Raquel, que foi o nosso contato, e eu estou feliz e agradeço também as pessoas que estão aqui conosco, nos assistindo, participando dessa conversa, que eu acho que vai ser bem interessante. E para isso, é, porque vocês gostam muito de banho de floresta e banho de cerrado, eu trouxe um poema da Cecília Meirelles, que eu acho que vai ajudar a gente a abrir a nossa noite com uma certa graciosidade. O nome do poema é Leilão de Jardim, e diz assim: quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra este caracol? Me compra um raio de sol, um lagarto entre o muro e a era, uma estátua da primavera? Cecília Meirelles. Porque estamos na primavera. Perfeito! Nossa, adorei! Linda, seja bem-vinda, Muna. Já deixando a gente emocionada logo de Sim. início. Seja muito bem-vinda, sua presença aqui é um presente mesmo pra gente. Eu que agradeço, meninas. Eu queria apresentar a Muna, assim, brevemente, depois você pode falar mais detalhes sobre essa pequena apresentação, Muna. Mas eu vou olhar minha colinha. Então, a Muna Ahmad Youssef, ela é goiana, filha de Ibrahim Ahmad Youssef, palestino, e de Francisca Vasconcelos Youssef, brasileira. Muna é formada em Arte e Educação pela Fundação Brasileira de Teatro, além de poeta, ativista ambiental e cultural. Trabalhou por 18 anos com educação ambiental na Estação Ecológica das Águas Emendadas e atualmente é secretária de Cultura da Academia Planaltinense de Artes e Ciências. Também integra o coletivo Águas Emendadas e o Fórum de Defesa das Águas do DF. Que currículo, né? Antes de, assim, você já abriu como uma bela poeta, já trazendo, né, um poema no meio do caminho, que maravilha. E antes da gente iniciar mesmo essa conversa, né, a gente queria só dizer, né, Muna, o quanto que o SEI, né, o Centro de Ecopsicologia Integrada, e cada uma de nós também se solidariza, né, pela Palestina, por tudo que está acontecendo. A gente sabe o quanto que isso é importante para você e a gente queria só dizer isso. Antes de mais nada, acho que é importante a gente dizer isso também. Tá bem? E para começar, gostaria que você também pudesse se apresentar, dizer um pouco sobre você e já trazer qual que é essa conexão que você tem com o Cerrado. Então, o Cerrado é meu lugar de nascimento. Eu nasci numa região chamada Porangatu, que fica ao norte de Goiás, um lugar bem quente e com muito cerrado. Tinha muito cerrado. E na primeira infância a gente veio para Brasília, e mais especificamente para Planaltina. E Planaltina era só cerrado, sabe? Muito diferente do que a gente tem hoje em dia, era uma região de muito cerrado. Então, assim, desde muito cedo, isso foi me
me constituindo, e eu acho que constitui a todos nós muito mais do que a gente tem ideia, né? Porque às vezes a gente está tão perto de algo ou de alguém que a gente nem consegue ver, né? E eu acho que também acontece um pouco isso com o Cerrado, e agora menos, graças, né? Graças a muitas iniciativas que a gente começa a ter outros olhos, os olhos que a gente precisa ter para o Cerrado. Então, assim, o Cerrado está dentro da gente, como diz, né, o poeta, está dentro da gente, está fora da gente, e a gente também é o Cerrado. Eu acho que isso é que a gente precisa ter em mente, tá? E, bom, aí não sei se eu posso ir falando, mas daí quando a gente chegou na Estação Ecológica de Águas Emendadas, que a gente foi trabalhar com educação ambiental, aí então que eu entendi que os espaços naturais, que a natureza, e no nosso caso aqui, a nossa natureza próxima, que é o Cerrado, são espaços assim de muita vitalidade e são espaços pedagógicos, que é o melhor, que o maior mestre, como diz Aristóteles, é a natureza. Então, assim, é preciosíssimo o que a gente tem aqui de espaços naturais e o que isso pode nos dar e que interações tantas que podem acontecer, né? Vocês sabem disso. Vocês trabalham com o espaço natural, com essa coisa do banho de floresta, né? No caso, banho de cerrado aqui, né? Então, vocês têm conhecimento do quão precioso é o contato direto com a natureza. O quão precioso e o quão importante se faz, né? Esse contato com a natureza e a educação ambiental também, né? Quando você falou, né, sobre a importância mesmo, né, da gente frisar, de falar da educação ambiental, você quer falar um pouco mais sobre a sua experiência, né? Eu quero falar, e principalmente porque a gente entendeu também nesse tempo todo, e tem um filósofo que traz isso com muita clareza, ele fala assim, ó, que no fundo toda a nossa vida individual e social é estruturada pela educação. A educação está no centro de nosso futuro, e o futuro é estruturado no presente, né? E depende da educação que a gente dispensa nesse presente. Então, assim, diante de todos esses últimos acontecimentos que a gente viveu nessas 2 últimas semanas no Brasil, e especialmente aqui em Brasília, fica mais evidente para mim a necessidade que a gente tem de desenvolver projetos de educação ambiental. Assim, e de um modo contínuo, permanente, que é um dos desafios da educação ambiental, porque assim, fica sempre ao sabor do entendimento do gestor do momento, dar mais ou menos apoio para os projetos de educação ambiental. Mas, assim, para trazer um pouco da nossa experiência na Estação Ecológica de Águas Emendadas, que é uma unidade de conservação da natureza de uso indireto, cabem 2 atividades, que são a pesquisa científica e a educação ambiental. Então, assim, lá a gente pôde viver experiências muito, muito, muito interessantes, assim. Uma das coisas básicas que a gente percebeu, porque uma das linhas de atendimento era trilha monitorada. Então, a gente pode confirmar para vocês algo que vocês já sabem, com essa experiência de vocês de banho de floresta. A gente pode dar um depoimento da diferença que faz para o aluno, para o professor, para qualquer adulto visitante, a diferença que faz o contato direto com a natureza. Nós observamos ao longo desses anos todos que ficamos por lá, que o visitante, ele chega de um jeito,
acelerado, um pouco excitado, porque ele está quebrando a rotina e tudo é novidade. E ele chega de um jeito na trilha e quando termina a trilha, ele está de um outro modo, sabe? Ele está mais relaxado, ele está mais calmo, ele está mais observador, porque existe uma ação direta, né, de todos os elementos naturais, os componentes bioquímicos que tem na natureza e atuam diretamente no nosso corpo, e isso fica evidente. E mais ainda, né? Daí a gente vê como o espaço natural é um espaço assim propício para o desenvolvimento da educação de um modo integral, né? Bom, e a gente viveu muitas coisas interessantes, porque Planaltina é um território muito rico, tem 66 escolas, entre escolas públicas e escolas rurais, e nós tínhamos também uma qualificação voltada para os professores da rede, e onde eles ficavam com a gente durante um ano, e ao invés de fazer uma monografia, ao final desse período todo, eles faziam uma pesquisa de opinião com o tema voltado para as questões ambientais locais, que é outro também desafio, a nosso ver, da educação ambiental, porque às vezes a gente está aqui e está preocupado com as baleias, a gente está preocupado com outros biomas que estão mais distantes, que está tudo certo, está tudo bem a gente ter essa preocupação. Mas, às vezes, a gente não vê o que está tão próximo da gente. Então, o nosso também desafio nesse trabalho de educação ambiental na estação era trazer o educador, trazer o aluno para o cerrado, criar essa aproximação. E com algumas ferramentas, por exemplo, essa ferramenta de pesquisa de opinião, isso provocava o professor para trabalhar junto com o aluno dele questões voltadas para o cerrado. E isso gerou coisas assim muito bonitas, muitos projetos interessantes. Por exemplo, gerou um espetáculo chamado O Caminho das Águas, escrito e dirigido pela professora Isabel Cavalcante, que foi remontado diversas vezes, o que é uma coisa assim espetacular, digamos assim, grandiosa, de acontecer dentro de uma escola pública. Você imagina, a cada ano ela era uma nova turma de alunos e mudava tudo, mudava o figurino, o tamanho dos meninos, e ela conseguia levar montar esse espetáculo. E o mais interessante, o espetáculo contava de uma maneira bacana, que é por meio do teatro, o que era uma estação ecológica, no caso, o que era Águas Emendadas. E foi um espetáculo premiado, inclusive pelo Ministério da Cultura, ganhou o prêmio Microbacias do São Francisco. A gente conseguiu ir para São Paulo com esses professores para contar a experiência num congresso de pesquisa de opinião. A gente conseguiu publicar algumas revistas de educação ambiental. E tudo isso, outra coisa interessante também de um trabalho de educação ambiental, é se a gente conseguir articular com os atores, com os vários atores sociais que tem no território. Então, isso é uma outra coisa também. Eu acho que a gente conseguiu fazer boas coisas porque a gente tinha uma rede de parcerias com a comunidade escolar, com alguns gestores públicos, e a gente também conseguiu algumas parcerias com algumas ONGs. Então, assim, aí a gente cai naquela frase clichê, mas que é bem verdadeira e ilustra bem. Juntos somos mais fortes. Então, assim, e outra coisa, que os espaços naturais são espaços, assim, propícios para a gente realizar esses projetos de educação ambiental. E Planaltina, mais ainda, por exemplo, é uma cidade que tem 10 parques de uso público, mais a Estação Ecológica de Águas Emendadas. Achei interessante você falar sobre essa rede, né, de parcerias e de que juntos somos mais fortes,
e a gente acredita muito, né, no poder do coletivo. E eu senti te perguntar também, você, né, acabou falando um pouco, mas sobre os desafios mesmo, né, da educação ambiental, indo ali também um pouco para o lado do ativismo mesmo, né, que a gente sente que muitas vezes chega um ponto que é desgastante, né, mas que a gente continua Muito. lutando e lutando juntas, né, mas queria Queria que até, você falasse um pouco sobre os desafios, né. queria até comentar que Você na queria- última vez, a Sara, né, que é da Química Ambiental, ela comentou isso, ela falou sobre educação ambiental e ela frisou algo assim no dia, falando, né, da importância de uma educação ambiental também muito politizada, né, assim, de uma educação ambiental que não é superficial, digamos assim, né? Aí, enfim, se você achar que é prudente também trazer essa perspectiva. Sim, porque é importante você articular, você olhar para o território. Por exemplo, eu tenho um outro caso, uma outra historinha de sucesso que conta disso, da articulação e do posicionamento dos atores que estão no território. Uma outra escola, aliás, a mesma escola da professora Isabel Cavalcante, que é o Centro de Ensino Fundamental 4 de Planaltina, também fez um projeto voltado para um parque que é, tinha sido criado por decreto, e era um parque que estava no papel. Aí, o que aconteceu? A comunidade toda começou a se mobilizar para reivindicar a criação efetiva desse parque. E olha, hoje ele existe de fato, que é o Parque Sucupira, porque nisso também foi chegando o campus UNB Planaltina, abraçou também essa luta, e então, assim, foi uma convergência de vários atores, mas o Parque Sucupira é o resultado concreto da mobilização social. Então, assim, uma educação ambiental que também abraçar a árvore é importante, andar na natureza é importante, mas é importante também a gente articular para resolver alguns problemas que tem em todo lugar, em todo território. E tentando responder o que a Isis trouxe a respeito dos desafios da educação ambiental, que são muitos, a gente, no nosso trabalho lá, a gente entendeu isso, que acho que a nossa sociedade como um todo, o Brasil como um todo, precisa, carece de um ecoletramento. Eu acho que essas queimadas que ocorreram nessas 2 semanas e aqui no Distrito Federal mostra isso para a gente, porque se a gente tem um setor da nossa sociedade, um setor importante, um setor produtivo, e que concentra muita renda e que concentra muitos aportes financeiros, mas digamos que ele ainda entende que queimar é o melhor jeito de provocar reações na sociedade ou de. E tem gente que queima, por exemplo, para plantar depois, acha que é uma boa estratégia para limpar o solo. Então, assim, a gente entendeu que, durante esse tempo todo lá, que nós carecemos, nós somos um povo, nós somos um país que carece de um ecoletramento. Então, assim, que vai desde as comunidades, um ecoletramento voltado para as escolas, geralmente para as pessoas que estão, para os chacareiros que estão no entorno, ou para os moradores que estão no entorno dessas unidades de conservação, sejam elas parques de uso público, de uso que eles falam também de uso múltiplo. Eu acho que a gente carece disso. Dos condomínios, porque tem um problema sério de lixo nos condomínios, de coleta nos condomínios, de resto de todo tipo, né, de resíduo, resto de poda e os resíduos domésticos. Também para os pequenos produtores rurais, a gente precisa desse ecoletramento e, sobretudo, para os agricultores de extensivos,
precisa mais ainda. Outra coisa que a gente entendeu, que é a comunicação. É um grande desafio também, não só da educação ambiental, mas eu acho que de todas, inclusive das relações interpessoais, né? A gente fala uma coisa, mas a gente não sabe o que, que o outro escutou, o que, que o outro entendeu. Então, essa escuta também é uma coisa desafiadora. E comunicar, por exemplo, a gente fica vendo assim, vamos salvar o planeta. Na verdade, a gente devia dizer, vamos salvar a nossa pele, vamos salvar nós humanos. O planeta vai seguir, né? Nós que estamos sofrendo, por exemplo, agora, com esse calor horrível, cai a nossa produtividade, cai a nossa energia, né? A nossa disposição de trabalho. Então, a gente já está vendo assim que como é verdadeiro isso, concreto, por exemplo, o que a gente vem falando há 20 anos a respeito de mudanças climáticas, agora está acontecendo. Todo mundo está entendendo o que, que é isso, né? Então, assim, o desafio, traduzir a informação científica, sabe? Aí agora, assim, a gente vê na mídia o Carlos Nobre, que é um pesquisador do clima, vê vários outros pesquisadores que ficam digamos assim, eles ficam só no meio acadêmico, são conhecidíssimos, respeitados no meio acadêmico, mas a gente vem saber da existência deles agora, quando acontecem esses grandes desastres. Então, a gente precisa, digamos assim, horizontalizar mais a informação e fazer essa tradução e de um jeito bom que todo mundo entenda. E mais ainda, que não é o ecologista, não é o educador ambiental contra o produtor, contra o agricultor extensivo. É uma questão que diz respeito a todos e que ninguém vai ganhar se a gente continuar, por exemplo, fazendo o que a gente está fazendo com o Cerrado, aqui no Distrito Federal e no Brasil Central como um todo. Então, eu acho que o desafio da comunicação é entender isso e sair dessa coisa maniqueísta, nós contra eles contra nós contra a soja, sabe? Até porque a gente não tem mais muito tempo, a meu ver, para essa briguinha, que é um estado tão de ignorância, né, profunda, nossa, que eu acho que o nosso grande desafio agora é promover um entendimento, pelo menos nessas questões que diz respeito a todos. E imagina, e mais ainda, às árvores e aos bichos que não têm voz e que não votam, né? Então, outro grande desafio, né, assim, coisas práticas que a gente sugere, a criação dos conselhos gestores das unidades de conservação. Isso ajuda o gestor, se você tem um grupo da sociedade civil que vai contribuir para a gestão daquela unidade, né? Outra coisa que a gente percebe, que o Estado tem que investir mais no número de funcionários, por exemplo, da fiscalização. Porque, olha só, aconteceu o que aconteceu e a gente vê pouquíssimas prisões, a gente vê pouquíssimas pessoas responsabilizadas, a gente só fala, tocou fogo, um indivíduo tocou fogo, mas a gente sabe que ele é a ponta, né, que ele é o operador, ele é o operário, né, que vai fazer esse serviço feio, né, e sujo e danoso. Mas tem alguém por trás. E como é que fica isso? Então, assim, o Estado precisa ampliar essa estrutura de fiscalização e de gestão, porque a gente vê que nos parques e nas unidades de conservação, o número de funcionários é muito reduzido, sabe? E isso prejudica o andamento enfim, a própria gestão do espaço, né? Outra coisa também que a gente vê que é um gargalo, que é um desafio, é a continuidade dos projetos de educação ambiental. Porque, digamos, funciona 4 anos, conforme o gestor ser ou não muito simpático, acreditar que investir em educação ambiental vale a pena, aí interrompe um pouquinho. Também
é uma área recente de trabalhadores, de pessoas para atuar nessa área. E, por último, eu acho que é o desafio maior de todos, sabe, homérico, é educar, é fazer esse ecoletramento com os gestores, que são os tomadores de decisão, e com os políticos, sabe? Porque essas pessoas que ocupam lugares estratégicos e lugares onde eles tomam decisões que vão impactar a vida de muitas pessoas e os lugares que essas pessoas vivem, os espaços naturais e os espaços urbanos. Então, assim, isso é muito sério. E veja bem, vocês estão estudando, eu estudei, estou estudando também. Todo mundo que vai abraçar uma profissão, estuda. E para ser político, basta a pessoa ter vontade, ter né, digamos assim, aquela resiliência, mas assim, ela não faz uma prova, ela não faz um ecoletramento, e ela vai opinar e decidir sobre coisas muito importantes para a vida de todo mundo, né? E ambientalmente falando, mais ainda. Então, assim, a gente vê no nosso cotidiano pessoas, políticos que decidem coisas absurdas para a nossa cidade. E também não também assim a ideia não é nós contra eles, é entender que qualquer pessoa de direita, de esquerda, do centro, de cima e de baixo precisa entender determinados conceitos que dizem respeito à vida como um todo, né? E também para a gente sair dessa coisa assim, dessa visão tão antropocêntrica, né? Olha só como que a gente fala, recurso natural, parece que tudo tá para nos servir. Não, a árvore, está aí desde muito antes da gente, o bicho, a água. Então, assim, eu penso que a gente tem que entender melhor, sabe, o nosso ambiente, as outras espécies, e também a gente tem que se entender melhor, né, que a gente não é o centro de tudo, e que esse nosso jeito de ser e de atuar não está muito bom, né? Falei demais, né, meninos? Mas digam vocês. Nossa, eu Me tô conta. impactada aqui, na verdade, porque primeiro que eu nunca tinha ouvido esse termo ecoletramento e eu achei muito pertinente, né? A gente fala sobre letramento de tantas coisas, letramento de gênero, de raça, né? E nada Pois é, mais justo que a gente também fale sobre letramento ecológico, né? Eu acho que essa cisão que a gente tem de achar que a natureza tá tão fora de nós, né? Que a gente vai salvar o mundo, sendo que o mundo vai continuar aí, né? É exatamente essa, até nisso, né, que a gente se perde nesses conceitos todos. E eu achei muito pertinente isso que você disse, Mona, ecoletramento, horizontalizar a informação, né? Na psicologia, a gente fala sobre psicoeducação também, né? É uma forma de, quando a gente está atendendo uma pessoa, a gente também trazer ela para essa esfera de compreensão do que está passando por ela, né? O que está acontecendo a ela dentro do que já é estudado, pesquisado cientificamente. Nada mais justo que a gente faça isso com várias outras demandas, né? Teve um momento em que você falou que eu pensei muito, assim, né? Nessa conexão com a ecopsicologia, principalmente, aí ampliando para a ecopsicologia, né? Isso que você disse, assim, né? Quando a gente consegue fazer uma educação ambiental, né? Um ecoletramento vivencial, né? Na experiência, as pessoas, elas aprendem ali talvez uma teoria, mas depois elas entram dentro do cerrado, elas entram dentro de um ambiente natural, e elas podem experienciar, vivenciar mesmo aquilo na pele. Isso é algo muito restaurador, muito regenerador, né? Até para essa normose que a gente vive. E a gente vê muito isso quando na hora que você falou, eu fiquei, nossa, isso é muito real dentro do conceito de banho de floresta com que a gente trabalha, né?
o quanto que os feedbacks que a gente tem, a nossa própria experiência também, né? Quando a gente vai tomar um banho de floresta com alguém, é muito essa sensação, né? E hoje já tem um movimento super grande e que está aumentando cada vez mais de pegar um conceito que a gente já sabe naturalmente, que é, poxa, eu tô estressada, eu vou lá para uma cachoeira, vou lá para as Chapada dos Veadeiros, vou para o mar, né? Esse conceito que a gente já tem naturalmente a gente já faz isso, vou dar uma caminhada no parque, né? E começar a estudar cientificamente por que isso acontece, né? Por que a gente se sente mais regulado emocionalmente? Vou trazer aqui para a nossa esfera, né, da psicologia. Por que a gente se sente mais regulado emocionalmente? A gente dorme melhor? A gente consegue, às vezes, ter um momento para pensar, para refletir sobre alguma coisa quando a gente está nesses ambientes. E hoje a ciência vem pesquisando isso e trazendo comprovações super importantes e relevantes. A gente, inclusive, teve uma aula recentemente sobre isso, né, da quantidade de comprovações que tem não só de regulação de caráter emocional, mas também físico, né, fisiológico, quando a gente está inserido dentro desses contextos. E aí você vê, quando você fala, né, a experiência da vivência da pessoa ali dentro do ambiente, né, a sensação que eu tive é que, assim, a educação ambiental, ela pode vir muito nessa esfera de trazer uma nova consciência e principalmente quando tem a vivência envolvida, né? Quando tem essa experiência, esse processo de sensibilizar, porque é diferente quando a gente aprende uma coisa ali num quadro e a gente não consegue se relacionar, né, com aquilo e fica longe, fica distante, né? E quando não, você vai, você vive, você vê a planta, você vê o animal, você vê a sua interação com tudo isso, o seu pertencimento, né? Eu imagino a potência de sensibilidade por meio dessa educação, né? Esse tipo de educação. É isso que você está falando. Mas a gente vai precisar ter cerrado em pé, né? Para as pessoas poderem ter essa oportunidade. E tem uma coisa muito bacana, ó, tem um ouvinte dizendo que eles têm um projeto para restaurar 5 hectares de mata nativa no Parque Sucupira. Eles são do Centro de Gestão e Inovação da Agricultura Familiar da Faculdade UNB Planaltina. Muito bacana o projeto de vocês. É o Fagner que está com a gente mandando essa boa notícia. Então é isso, a gente precisa de cerrado em pé para as pessoas poderem ter essa oportunidade, né, de constatar isso, o poder que tem o espaço natural, o poder da natureza, né? E no nosso caso aqui, o poder do cerrado. Mesmo, né? Um poder restaurador e sentir de complementar também no que você falou sobre o antropocentrismo, né? Que na ecopsicologia é algo que a gente fala muito, né? Da gente sair do ego pro eco, né? O ego, né? Onde o ser humano é o centro, né? Tá todo mundo ali para servir, né? O ser humano, para a gente estar fugindo disso, né? A gente tem que olhar para o ecocentrismo, né? Do ecossistema como um todo. Nós fazemos parte dessa teia, né? Disso, né? E a gente é uma coisinha muito insignificante nessa teia toda da vida, né? Imagina, olha a nossa fragilidade, da nossa pele, dos nossos ossos, do nosso emocional, né? A gente é super frágil, ao mesmo tempo a gente tem uma arrogância maior que tudo, né? E aquele biólogo que está muito aí nas redes sociais, o Miguel Nicoleles, ele fala uma coisa muito curiosa. Ele fala que nós somos a única espécie, o único organismo vivo no planeta Terra que conspira para a sua própria extinção. Então, isso é uma coisa muito louca, né? Ao mesmo tempo que a gente gosta da vida, quer viver, tenta se desenvolver, fazer tantas coisas para prolongar a vida, para prolongar, por exemplo, a juventude, ao mesmo tempo a gente tem essa coisa suicida, esse movimento suicida que a gente está. Esse conceito de ecocídio, né, Muna? Sim. Ecocídio, porque o que a gente viu foi... Eu tenho a impressão que
as pessoas não avaliaram quem orquestrou e quem executou tudo isso, porque já se tem informação que teve, por exemplo, 22 focos de incêndios que começaram mais ou menos na mesma hora, no mesmo dia. Então, foi uma coisa programada, né? Digamos assim. Mas eu fico me perguntando, será que as pessoas tinham a dimensão do que estava fazendo? Tinha ideia do que estava fazendo? E aqui Brasília, né, no nosso quadradinho, olha como ficou. Diz que os hospitais ficaram lotados de pessoas com um problema de respiração, com infecção, tipo de bactérias por causa da fumaça. Então, assim, que coisa, né, gente? O que a pessoa pretende com isso? Mostrar força para quem, né? E sendo Acaba que ela também afetando pode ser ela. vítima. É, Acaba afetando ela. No final, volta para ela, para a família. Não é uma coisa direta. Eu achei interessante o que você falou e eu ouvi isso. Acho que a gente ouviu isso em aula também, junto com as meninas. A teoria de que a gente está passando por um período de adolescência, né? hum, Coletivo. Essa coisa de rebeldia, de querer destruir a sua própria casa, de ir contra tudo e todos, e essa coisa do adolescente maturo, né? Que só hum. quer destruir, colocar fogo. E isso é o coletivo, né? É isso que a gente está passando. A gente não está observando com seriedade tudo que está acontecendo. E como isso é perigoso, né? Porque o adolescente, às vezes, ele quer colocar fogo ou fazer alguma coisa, mas ele não se dá conta de que aquilo pode acabar afetando ele. Então, acho que a gente passando essa adolescência, né? Se Deus quiser, a gente passa nessa adolescência, o que a gente pode fazer, né? O quão maravilhoso seriam as coisas que a gente pode fazer se a gente se unir, se a gente parar com essa atitude destruidora, né? É, Eu vejo, a eu gente, sinto um desconhecimento muito grande, não só da natureza em si, mas de si mesmo, né? De que a gente também sim, faz parte, nós somos natureza. E eu acho que a educação ambiental, o Banho de Floresta também a gente fez muito, que também é uma forma, né, de educação ambiental, no tanto que se baseia nisso, né? A gente precisa conhecer, a gente precisa saber, né? A gente precisa vivenciar, né? é, E, Muna, se você quiser falar um pouco também sobre as águas emendadas mesmo, né? Sobre esse acolhimento das escolas, que eu achei muito legal você frisar, né? A comunidade, né? De quantas escolas, né? Que são recebidas, como que funciona, assim, na prática, né? então, nesse momento, assim, eu não me sinto muito à vontade para falar como que está funcionando lá, porque eu não estou lá exatamente nesse momento. Na verdade, nesse momento, mas eu sei que tem um projeto Parque Educador que trabalha com o recebimento também de escolas. Mas aí teria outras pessoas mais, digamos assim, que poderiam falar com mais propriedade. Eu estou falando ainda de uma coisa que a gente viveu há 2, 3, 4 anos atrás. Mas o que a gente tem feito, para falar o que a gente tem feito agora, em função de águas emendadas, a gente tem feito um trabalho que não é o mais assim, fácil, mas é um pouco disso que a gente vem falando, do ecoletramento, é de tentar articular com algumas lideranças políticas da Câmara Legislativa. A gente está tentando, assim, é, apresentar águas emendadas para eles, porque o que é águas emendadas? É uma região de cerrado. Se a gente pegar o mapa do Distrito Federal, a gente vai ver 3 manchas expressivas de cerrado. Águas emendadas no Nordeste do Distrito Federal, a Floresta Nacional e a APA Gama Cabeça de Veado. Então, assim, e elas não estão conectadas, não tem corredor de fauna, por exemplo. São manchas separadas de cerrado. E o que é águas emendadas? Águas emendadas, esse nome já diz, né? A gente tem uma vereda. A vereda é um lugar, é uma das fitofisionomias que tem no Cerrado, é um lugar onde o afloramento
do lençol freático, ele se faz perceber, né? Então, o que acontece? A água está na superfície, está na flor da terra, né? Você pisa e você molha seu sapato, e tem a presença da palmeira buriti, né? De um capim, que o apelido dele é barba de bode, e é esse lugar lindo, é um buritizal, com o chão molhadinho. E lá em Águas Emendadas ainda acontece uma coisa mais curiosa e rara. Tem uma ligeira declividade no terreno, aí ao norte vai correr água que vai para o Maranhão, vai viajar e vai chegar lá na região do Tocantins, Araguaia. E vai viajar mais e vai chegar lá na região norte do Brasil. E ao sul, a água também vai correr e é uma declividade bem sutil. É como se fosse aquela declividadezinha que tem no banheiro da casa da gente, que a água vai para o ralo. Aí ao sul a água vai descer, vai encontrar com o Brejinho, vai para o São Bartolomeu, vai para o Corumbá, vai para o Paraná e vai chegar lá na região da Bacia Platina. Então veja, a gente está falando o quê? Que daqui do Planalto Central a gente contribui com águas para 2 bacias continentais, entendeu? E muitos de nós, moradores daqui, não conhecemos. Também porque não é aberto, mas também porque a gente tem pouca curiosidade. Mas o que a gente quer dizer com essa conversa toda é que a gente precisa preservar essa água, essa região, que inclusive abastece setores residenciais de Planaltina, de Sobradinho, tem diversas outras nascentes dentro desses 10.547 hectares de área protegida de cerrado, que é a Estação Ecológica de Águas Emendadas. E o grave disso tudo, ela é uma ilha de cerrado aqui no nordeste do Distrito Federal. Aí ela tem ao sul a BR-020, que é essa BR que liga o Distrito Federal a Fortaleza, por exemplo, né? Ela tem a DF-128, que liga Planaltina, Goiás a Planaltina DF. Tem o limite leste, é aquela ADF 345, que liga o Distrito Federal à Chapada dos Veadeiros. Né? Então, assim, ela é toda cercada de BRs e de DFs. Né? Aí vem as chácaras, vem os condomínios, vem a grilagem, vem o parcelamento de solo, vem os poços artesianos. Então, assim, e uma coisa curiosa também, que não se fala aqui no Distrito Federal, que desde os anos 90, a Unesco já falava disso, lançou vários mapas interessantíssimos, nós temos estresse hídrico. E agora está mais evidente isso, né? Mas fala-se pouco disso. A gente teve aí anos atrás racionamento. Mas assim, não tem como falar de água se a gente não falar de cerrado. O cerrado aqui no Brasil Central é o berço das águas, é o pai das águas. Né? Então, assim, e Águas Emendadas é esse lugar emblemático, com essa vereda de 6 quilômetros, que contribui com suas águas para bacias continentais. Então, assim, o grande desafio da educação ambiental é articular esses gestores, essas comunidades, em torno de ações protetivas em relação a águas emendadas, sabe? Por isso que é tão importante ter educação ambiental lá. E nesse momento, o que a gente tem feito, junto com o Fórum de Defesa das Águas do Distrito Federal, que é uma organização não governamental que congrega, que reúne muitas outras organizações, o que o coletivo Águas Emendadas tem feito é fazer esse trabalho invisível de, por exemplo, participar de audiências públicas, de reuniões, de articulações com vários outros órgãos, para saber como que a gente pode trocar, articular, somar em defesa das águas do Distrito Federal, porque praticamente todas estão ameaçadas. O Melchior, na região do Gama, a Serrinha, aqui na região do Taquari, inclusive, por exemplo, assim, em Águas Emendadas já foi notificada a presença de mercúrio, o professor Vicente Bernardo, da FUP, da UNB Planaltina, com os alunos, fez uma pesquisa
Tem todo um trabalho de pesquisa que aponta a presença de mercúrio em todo o entorno e dentro também da área da unidade. Então, assim, gente, é um cardápio farto de desafios para a educação ambiental, para a ecopsicologia, porque daí, quanto mais água poluída, quanto mais desmatamento, quanto mais é longe da natureza, mais gente doente, né? Mais gente com emocional abalado, entristecido, deprimido. Eu estava escutando outro dia aquele filósofo que também transita pela psicanálise, eu acho que também ele tem uma formação em psicanálise, o Vladimir Safatli, e também é descendente de libanês, né? Só para falar do Líbano, que nesse momento também sofre, ele falou que o número de pessoas deprimidas no Brasil é algo em torno de 13% da população toda. Então isso é expressivo, não é? Então, mas, tem outros filósofos, outros estudiosos, e vocês devem saber disso melhor do que eu, que quanto mais longe da natureza, mais doente as pessoas ficam, né? Mais agressivas, mais neurotizadas. Então é isso. Então o nosso desafio é grande, né? É cuidar do espaço natural para cuidar da gente, né? Mas é Tem algo que a possível. gente fala muito também, de que sem saúde climática, não tem como ter saúde mental, né? Não, Elas estão caminhando juntas. não. A gente está vendo o desconforto, né, dessa hora, desses dias agora. Tá todo mundo assim ansioso pela chuva. E daqui a pouco a gente vai ouvir pessoas reclamando da chuva e vai ouvir os comunicadores na televisão falando assim: a chuva castiga o sol nascente. Eu acho tão curioso essa propriedade de castigar que eles dão. Imagina, né? A gente não planeja direito a nossa ocupação do espaço urbano. A gente quer porque quer morar em tal lugar, ou às vezes não é nem que a gente queira, é a condição, né? É o que a gente tem, é o que a gente consegue, é morar naquele lugar, que daí não é o lugar mais indicado e vai ter uma série de problemas quando chove. Então, assim, eu acho que os nossos desafios são imensos, sabe? Para a gente ter uma organização e uma relação com a natureza e com, digamos aqui, com o cerrado, uma relação mais saudável, né? Digamos. Eu vou Mais aproveitar amorosa. e ler aqui alguns comentários. O Hum, Rafael FS Cardoso. A gente sente hoje os efeitos de explorações feitas há 20 anos atrás. A Ana Paula Rezende comentou: o banho de floresta foi a melhor descoberta do meu ano. E o Rafael olha que comentou legal. novamente: uhum, já estão comprovando a relação entre o mercúrio, agrotóxicos, etc., e o aumento de doenças psicológicas. Novamente, Olha que aí. volta tudo pra Total, gente. né? Uhum. Volta, volta. É isso. E eu queria comentar também, né, Muna, assim, eu fiquei pensando enquanto você falava, que oportunidade incrível, né? Você foi descrevendo as águas emendadas e eu tava assim, gente, eu quero ir lá nesse lugar que eu nunca fui, Pois é, né? E então. aí eu fiquei assim, nossa, muito impactada, né? Só da sua descrição eu já me senti, né, num outro estado de espírito, assim, né? Imaginando esse lugar lindo. E ao mesmo tempo, assim, né, até um pouco dessa angústia de tudo que você está trazendo também, dos desafios e tudo isso que você falou, que vocês, né, vivenciam lá e que trabalho incrível, né? Também fiquei pensando muito, nossa, que trabalho incrível e que resiliência, assim, de estar mantendo esse lugar em pé, porque eu imagino que isso também seja custoso em alguma medida, né? E de estar fazendo esse trabalho, às vezes, invisível. Eu falo muito para as meninas que sempre que às vezes que a gente fica impactada com as coisas que acontecem, né? Porque trabalhar com isso, militar por isso também é muito exaustivo por vezes, mas quando a gente conhece pessoas, né, como você,
e como outras pessoas que a gente convidou aqui, que estão fazendo esse trabalho, às vezes, né, numa ONG, sem remuneração, voluntariado, e a gente vê assim a potência que também temos enquanto seres humanos, né? Eu gostei muito da sua fala quando você disse, né, que a gente junta mais forte. De fato, somos mesmo, né? A gente consegue fazer um movimento muito mais com muito mais amplitude, com muito mais força, né? Quando a gente se junta no coletivo. E falando até isso, assim, né? O quanto que o banho de floresta atrelado a esse espaço de educação ambiental, né? Eu acho que ele vira uma casadinha perfeita, assim, né? Porque é isso, tem esse espaço da educação ambiental, que é quase a nossa devolutiva para tudo que a natureza, em alguma medida, pode nos fornecer ali no banho de floresta, né? Nesse processo regulador que ela tem, e a gente também aprendendo com ela o que ela tem para nos ensinar, digamos assim, né? Quase numa dobradinha ali. Perfeito, eu acho assim que. Porque uma trilha monitorada, digamos assim, num ambiente de cerrado, já é um banho de cerrado, né? Agora, é claro que, digamos, o banho de floresta a gente vai mais por outros caminhos, talvez tenha mais silêncio, mas também a gente usava, por exemplo, na trilha, tinha um trechinho que era tinha um momento de silêncio que era muito legal, que era o momento de parar, fechar os olhos, abrir os ouvidos e escutar a sonoplastia do ambiente. Então, eu acho que é uma ferramenta, é um caminho de educar muito bacana. Eu fiz uma vivência com vocês lá no Parque Olhos d'Água, eu achei muito gostoso, muito restaurador, eu acho que é essa a palavra. E o parque está muito bonito, né? Muito bem cuidado. Então foi uma experiência bem bacana isso que vocês fazem. E também encontrar vocês também é animador, sabe? Assim, a gente fala, olha, tá chegando uma moçada aí, jovem, com vontade, com energia. Então, eu acho que é isso, né? É a teia da vida, é esse encontrar, né? Porque outra coisa bacana que eu acho desses espaços e desse tipo de iniciativa é o espaço do encontro, né? É encontrar pessoas que comungam mais ou menos, mas assim, no frigir dos ovos, no cerne da questão, a gente está muito juntas. A gente pensa e juntos. A gente pensa, a gente quer um mundo melhor, um mundo mais verde, com mais água, com um clima bom, né, com comida para todo mundo. Enfim, eu acho que é uma coisa por aí, né? A gente quer a Celebrar gente os quer encontros, sanidade, né? E saúde, né? E cerrado em celebrar pé. os encontros, eu ia falar exatamente essa frase, de celebrar os encontros no intuito de ter cerrado em pé, né? De ter floresta em pé. Sim, sim, Então, foi sim. um Isso grande aqui, presente para a gente também te receber, né? Foi o nosso primeiro banho, né? Que a gente fez no início do ano. olha, que legal. E tá aqui tecendo juntas, né? Tá aprendendo muito com você, né? Aprendemos muito Trocando, nós sobre estamos os trocando. desafios, trocando. E também as histórias de sucesso, né? Eu acho que é importante falar dos desafios, mas também frisar, né? As É, histórias de sucesso, o tanto que é restaurador, né? O tanto que é importante, isso. né? Acho que você deu uma Uhum. aula completa ali de fato, né? O Cerrado é o berço das águas, né? É, Então, foi é o muito, berço das muito águas. A gente importante ouvir não tudo precisa isso. duvidar disso, sabe? A gente pode acreditar piamente nisso. É o berço das águas. E a gente precisa cuidar do Cerrado para a gente ter água aqui no Distrito Federal e no Brasil Central, né? Como um todo, porque a situação nossa está muito séria, né? A gente tem que agir, né? Sim. Eu vou só, a gente já está chegando no finalzinho, mas eu vou só comentar uma coisa que você falou, que você disse que essa inspiração de estar vendo pessoas se mobilizando, né, especialmente os mais jovens, isso é uma coisa que também deixa a gente do Ser Feliz, porque a gente está vendo muito um pessoal mais jovem que a gente,
se mobilizando bastante, bastante, bastante. A gente está fazendo um trabalho aqui, mas aí, cada dia a gente descobre mais jovens, Ai, que mais grupos, bom. mais Que coisas notícia ainda. boa. Então, assim, sim, existe a eco-ansiedade, a gente está passando por um momento em que todos nós estamos sentindo essa dor, né? Mas existe muita gente fazendo trabalho lindo. O bacana dessas lives, o bacana que a gente está, o objetivo, né, que a gente está querendo fazer aqui, é conectar, é mostrar essas pessoas, é mostrar esse trabalho, conhecer novas pessoas, expandir nossa rede e mostrar que estamos aqui, né? E vamos Que bom. continuar. Que bom. E agora, Que bom. tomando as palavras de Muna, fazer um ecoletramento. Exatamente. Que é necessário. Nossa, já passou do tempo, precisamos. Então, Precisamos, né? precisamos já agora. E, bom, então eu já vou fechando um pouco a nossa conversa. Sempre passa muito rápido. Eu acho que se a gente Olha falou aí. tanta coisa que a gente ainda quer falar, Viu, Muna? Você mas achou que 50 minutos era muito tempo? é pouquíssimo. Gente, É pouquíssimo. Aí isso aí eu deixo. nossa, Achou que não ia ter assunto? E eu acho que a Ana caiu. Se eu tentar convidá-la de novo oh, rapidinho pra gente tá, só fazer o fechamento. Mas é exatamente isso, né? Temas, isso. né? São temas que eles não acabam. É, E que bonito isso, né? Porque a gente vai aprendendo cada dia, cada vez mais, cada dia algo novo. Então, queria agradecer você, por ter aceitado o nosso convite, por ter dado uma aula maravilhosa. Adorei esse bate-papo. Eu adoro quando eu saio com o meu caderninho cheio de coisas, cheio de anotações. Somos iguais, amiga. Sempre várias anotações. E deixar aqui em aberto se alguém quiser falar mais alguma coisa. Mas eu já deixo a minha gratidão por isso, pelas meninas, por você, por esse momento. Obrigada. eu agradeço também. E posso falar um poema para a gente fechar? Claro, sim, com Olha, certeza. esse é de minha autoria. Ele diz assim, ó. Nasci no vão de Almas, no norte do Goiás. Lá, o amanhecer era feito fogo no horizonte. Eu caminhava no mato, espiava os buriti, escutava o fogo pagou. Mosquito me impacientava, me engulhava o cheiro do jatobá. Às vezes, me distraía perto d'água e sonhava em morar em outro lugar, longe de curral, para não ter que plantar, capinar, para não ter que olhar para a cara daquela gente sistemática do meu mundo arcaico. Um dia, voei para a cidade, estudei e virei dentista. Acho a vida boa e besta. Minha casa tem soleira, carro, celular, blindex, arrumadeira. Vejo menos estrelas e, para não nascer pé de tristeza, o quintal é todo na cerâmica. Deixo sempre a porta aberta pro vão de almas entrar, pois mora em mim molhada melancolia. Dia de verão também, mora onça negra e pintada, pau santo, pau d'água, mora em mim um bando de arara, abelha, tatu, pirilampo, fundo, dentro mora um quebranto, nem diabo nem santo dá jeito na dor no peito, de ver o cerrado desmanchado, desfeito, para virar comida de gado. Hoje eu digo, SOS Cerrado. Meninas, muito obrigada pela oportunidade. Muito bom estar com vocês. Sim. Obrigada a Bom você. demais. Como é que não chora agora? Não tô. Muito obrigada, Muna. Você é maravilhosa. Obrigada, inclusive, por esse poema lindíssimo. E, enfim, vamos continuar testando juntas aqui. Faço esse convite para você Vamos também. sim. Obrigada Vamos.
mais. Obrigada. Beijo, boa noite e obrigada à audiência, quem esteve presente até agora. Sim, e só Muito para avisar, obrigada, Mona. só fechar rapidinho, esse nosso ciclo de live de setembro termina hoje. Essa é a nossa última convidada, mas para quem está aqui para avisar, quem chegou agora também, que vamos ter novas lives no futuro. Então, fiquem ligados. E Vou mantemos ficar contato com ligada. todos. Vamos! Vou Gente, acompanhar obrigada novamente. vocês. Sim, com certeza. Beijo. E a Obrigada gente e novamente você. por ter aceitado o convite e por nos presentear, né, com essa live incrível, com esse poema também incrível, profundo e que realmente foi emocionante. Muito obrigada. Obrigada também. Obrigada eu. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. tchau.